Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Joia, Diálogos da Joalheria. Eu sou a Kemi Soy. Olá, eu sou Marcelo Novaes. Empreender continua sendo um desafio para poucos. Na joalheria, um setor com raízes na tradição, o empreendedor encontra ainda mais desafios. Como manifestação da arte, a joalheria é historicamente ligada ao uso de materiais considerados nobres, a técnicas ancestrais. Quase sempre, a joia esteve associada ao luxo, à exclusividade e destinada a uma elite privilegiada. No século XX, mais precisamente a partir dos anos 60, grupos de artistas começaram a experimentar e propor novos conceitos para a arte do adorno corporal. O uso de materiais inovadores, unindo a ancestralidade, a tecnologia, a adoção de técnicas experimentais e questionamentos conceituais como a alma por trás da criação, podem ter motivado expressões muito particulares da joalheria. Distante da busca por aceitação de um senso comum, a joalheria contemporânea nasce do inconformismo, da necessidade de autoexpressão do artista, da distância do diálogo entre a arte e o consumo das joias. Se considerarmos que empreender é uma característica pessoal, uma tarefa difícil e trabalhosa, empreender na joalheria exige pessoas dispostas a correr riscos. Dono de uma personalidade inconformista, disposta a desafiar o status quo da tradição e a própria vertente daquele que se nomeia contemporâneo, o empreendedor busca ir muito além. Em uma sociedade que enxerga produtos e serviços como expressões de crenças e valores, empreender está intimamente ligado ao ato de criar, a missão de educar e com o propósito do diálogo para transformar. Se na última década percebemos a joalheria crescendo no número de novos criadores, podemos imaginar que também cresce o desejo da joalheria ser encarada como um negócio autossustentável, onde o joalheiro autoral possa viver da venda da sua produção. Para isso, além da criação, a formação em escolas especializadas e espaço para expor os trabalhos, tornam-se iniciativas fundamentais. Neste episódio, vamos conhecer e conversar com Cris Barban, dona de uma personalidade multidisciplinar que se divide entre joalheira contemporânea, empresária à frente de uma escola de joalheria artística e organizadora do Brasil Jewelry Week, uma plataforma com foco na arte joalheira contemporânea. Cris não empreende por opção, mas por desígnio pessoal de quem acredita na perspectiva do pensamento coletivo. Outra característica desta inegável empreendedora autoral é que não enxerga dificuldades e sim oportunidades para fazer diferente e melhor. Vamos conhecer as perspectivas do setor joalheiro a partir de uma vivência muito peculiar do ofício joalheiro. Obrigado, Cris Barban, pela querida amiga, companheira, e obrigado por estar aqui com a gente no nosso programa no Joia Diálogos da Joalheria. Eu que agradeço, Marcelo. A Kemi, eu que agradeço o convite, grande honra estar aqui com vocês hoje. Como que uma personalidade tão multidisciplinar, né? Você veio da moda, das artes, como é que a joalheria aí atravessou a sua vida? Eu sempre tive uma relação, acho que não com a moda e nem muito com as artes e nem tanto com a joalheria, mas com o corpo. Sempre o suporte, e desde muito nova mesmo, eu tinha uma expressão corporal comigo, com o meu reflexo, a minha estética, era uma brincadeira que eu gostava de fazer. Então, desde criança, a gente brincava de teatro na família, com os primos, e eu sempre gostava de pensar no figurino dessas peças, ou na maquiagem que eu ia fazer, ou fazer nas pessoas ao meu redor, de brincadeira de criança mesmo. Era essa interferência com o corpo. E aí, quando logo muito nova, eu descobri que existia uma possibilidade de fazer uma faculdade de moda, não era algo muito dito. Imagina, eu fui a primeira turma da faculdade de moda da Faculdade de Belas Artes. Só tinha a Faculdade Santa Marcelina. Era o início um pouco desse movimento no Brasil, isso nos anos 2000, né? Eu entrei na faculdade em 2001. Então, muito recente. E quando eu descobri que eu podia fazer moda, né, que tinha um lugar que eu ia poder criar esse suporte roupa, né, ou acessórios, enfim,
eu fiquei muito empolgada, mas eu comecei a trabalhar com moda, né? Não trabalhar, mas me manifestar desde adolescente também. Minha mãe tinha uma costureira e lá eu produzia as minhas coisas. E a minha mãe, ela é artista visual, então na minha casa sempre teve materiais de arte. Minha mãe sempre teve o ateliê dela, e o ateliê dela sempre tinha argila, tintas, aquarelas, telas e um monte de material. E eu roubava esses materiais e brincava de construir joias, e já me vesti. O meu sonho com 12 anos era ser hippie, era ter uma barraquinha com as joias e rodar o mundo vendendo aquilo. E eu fazia. Então, eu fazia uns brincos de argila, não queimava, pintava com tinta acrílica, era bem rústico, mas já era uma expressão. Então, acho que nunca teve uma separação, agora é a joalheria, agora é moda, ou artes visuais. Acho que está tudo caminhando sempre junto, desde muito sempre. Desde muito sempre. Mas assim, Cris, por exemplo, você foi estudar moda, e aí, em algum momento, você percebeu nesse estudo de moda que alguma coisa estava faltando, ou então que alguma coisa te chamava a atenção para um universo diferente, que a gente pode chamar da joalheria. O que foi isso? Logo no primeiro ano da faculdade, eu morava em Atibaia, na cidade do interior, vim morar em São Paulo por causa da faculdade. E no primeiro ano da faculdade de moda, a minha mãe me liga e fala: Cris, você não sabe. Ela tinha um grupo de estudo de artes em Atibaia. E uma da pessoa que participava do grupo fazia um curso de joalheria. Na Penha, com ourives no subsolo da casa dele. Não se falava também muito em curso de joalheria nessa época. Isso também foi em 2001. E aí minha mãe falou: Cris, joalheria, metal. Aí eu fiz assim: nossa, que maravilhoso. Na faculdade a gente não falava disso também, né? Se falava de roupa, de acessórios, mas não de joalheria, de metal, de fogo. E aí ela falou: por que você não vai lá ver? Nessa época eu morava com a minha tia. Nem tinha feito 18 anos ainda. Tinha acabado de chegar em São Paulo, tinha 17 anos. E aí eu fui morar com a minha tia na Zona Leste, no Tatuapé. E o seu Tito, que foi o meu primeiro professor, meu grande mestre, era na Penha. Então era muito perto, foi muito sincronizado os lugares. E aí quando eu fui estudar joalheria com ele, e que ele ligou um maçarico de fundição grande e me deu um maçarico na mão para derreter prata. E eu com 17 anos, chegando em São Paulo, entendendo faculdade, moda, todo esse discurso. E eu vi a prata derreter, eu olhei para a cara dele e eu pensei: nossa, isso aqui é muito poderoso, isso daqui é muito sensacional. E não foi uma sensação que eu nunca tive na máquina de costura, por exemplo. A máquina de costura não me trazia essa magia. O maçarico com a prata derretendo e transformando aquele granulado e depois num fio, e do fio numa joia, e da joia no meu corpo, e da joia no corpo do outro, e dessa transmutação do metal, principalmente nessa época, foi super, mágico. Bom, Cris, agora uma pergunta que não quer se calar, né? Eu queria saber, você contou aí sua trajetória, a influência da sua mãe, como que você entrou, se apaixonou pela joia. Eu queria saber qual é a sua definição de joalheria contemporânea e por que ela te encanta tanto. É muito difícil definir joalheria contemporânea, né? Porque é o que está acontecendo agora, e eu como joalheira contemporânea é o que está acontecendo agora comigo, e comigo como cidadã presente na minha existência, mas também como cidadã presente num sistema. Então, quando a gente fala de joalheria contemporânea, eu falo de um trabalho mega subjetivo, meu, mas também um trabalho como cidadã, como social, né? Agora, depois eu vou mostrar um pouco o meu trabalho presente, e também tem uma causa social. Mas definir joalheria contemporânea é super delicado, porque tem vários pontos de vista. Eu vejo hoje como ser presente criando, na sua subjetividade.
Agora, por que que eu me encanto tanto com a joalheria contemporânea, né? Por que que a joalheria contemporânea foi o ponto que eu escolhi como pesquisa, como discurso, e também para dedicar a parte empresarial, a parte de escola, né? A escola é uma escola de joalheria contemporânea. O meu trabalho é contemporâneo. O Brasil de Leruic é para joalheiros contemporâneos. Por que que eu escolhi o contemporâneo? Por causa da liberdade. Liberdade é a palavra que movimenta o contemporâneo para mim. A liberdade do joalheiro poder se expressar da maneira que ele quiser. E o material, ele é um veículo para essa expressão. Ele não é o protagonista. Então, acho que a grande diferença de uma joalheria tradicional para a joalheria contemporânea é que o material é o veículo. Às vezes, o veículo pode se tornar o protagonista na joalheria contemporânea. E essa é uma conversa que eu tenho muito com o Diego aqui no núcleo, por exemplo, que ele é um dos professores aqui da escola. O quanto no trabalho dele, o material é o protagonista. Ele pega selos, ele pega moedas, a materialidade faz parte do discurso dele. Para mim, não tanto, né? Para mim, a matéria, ela está mais associada a como ela vai trazer uma emoção e uma forma. Então, eu caminho por diversos materiais, depende do que eu quero me manifestar naquele momento. A materialidade é realmente uma forma de me comunicar. E o que eu gosto na joalheria contemporânea é a liberdade que a gente tem nesse sentido. E Cris, uma curiosidade, assim, você que escolheu essa parte da joalheria contemporânea, você obviamente deve saber que existe um certo conflito até, talvez, porque realmente é difícil definir, como você mesma mencionou, com a joalheria tradicional. Como você lidar com todas essas questões, esses conflitos que existem hoje? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Eu tive um momento na minha vida que eu decidi que eu não ia focar em conflitos. Então, eu não foco minha energia nisso mesmo. Tipo, existe, se chegar até mim e deparar na minha frente, eu sou uma libriana, eu estou longe de conflito. O conflito está aqui, eu dou uma desviada. Às vezes ele chega e aí a gente conversa e aí eu respeito os pontos de vista das outras pessoas que são diferentes do meu. Quando alguém vier discutir uma joalheria tradicional e falar da material, e joia é isso, e joia tem essa função, e é enfeite, é adorno, e é riqueza e tal, e eu vou achar maravilhoso também. Eu não vou querer depositar o meu ponto de vista de joalheria contemporânea, eu vou conversar, então não vai existir conflito comigo, porque eu vou respeitar a opinião da joalheria tradicional, e se rolar um desrespeito com a minha opinião, né, se realmente isso gerar um conflito, provavelmente você vai me ver criando um desvio, indo para uma outra sala. Eu não tenho a menor pretensão de colocar verdades e movimentar uma imposição, longe disso, bem longe disso, quase o oposto. Eu acho que você falou tudo, Cris, porque eu acho que a liberdade que você tinha mencionado antes, que é o que te chama atenção na joalheria contemporânea, também está presente nesta aceitação de lidar com as diferenças também do que tem por aí, né? Você faz aquilo que você gosta e ponto, né? Então, assim, e você se associa àquelas pessoas que pensam iguais a você, né? E aí tem troca. Quando não tem troca, não tem troca, acabou, né? Não tem muito o que ficar ali, né? Pensando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse brinco. Você falou de materialidade, né? Tem um pouco de material. Eu queria que você mostrasse esse brinco que você está usando para gente e depois você pegasse uma peça sua e também mostrasse também para exemplificar o seu trabalho. Eu não tenho como não falar desse brinco que você está usando como um exemplo interessantíssimo de joalheria contemporânea que provavelmente você ama, porque você está usando. Então, me fala um pouco dentro daquilo que você tocou, né, na questão de que, às vezes, o material é o foco do trabalho, às vezes não, e como que ele pode subverter a surpresa do espectador através desse brinco que você está usando e o que te chama atenção nele, por exemplo.
Eu sou super fã e adoro usar o trabalho de outros joalheiros. Eu adoro consumir outros joalheiros, eu adoro conhecer o por trás da obra dos outros joalheiros. E eu acho que essa grande vontade que eu tenho que movimenta, por exemplo, o Brasil Dealer Week ou outras ações do núcleo de joalheria. Esse é um trabalho do Dirk, eu adoro o trabalho do Dirk, Saco de Lixo. E é uma série que ele desenvolveu, ele tem uma relação com o lixo, né? O Dirk tem no trabalho dele como transformar o lixo, né? Como tornar o lixo algo que você tem vontade de pôr sobre o corpo. E é muito legal, porque depois eu fiz uma entrevista, eu e o Jorge, também com a Sarita Termônia, no Mesa Redonda, que ela também veste o lixo. E é linda essa transformação. Eu adoro o trabalho do Dirk. Ele vai transformando o lixo. Quer ver? Vou tirar para pôr para a luz para vocês verem. Esse seria um trabalho onde você tinha exemplificado, onde o material ele é muito importante, não é, Cris? Eu acho que o material para o Dirk, eu acho que não é um material, mas da onde esse material vem. Por exemplo, se a gente for pensar em material só aqui, a gente vai pensar no saco de lixo. Eu acho que o Dirk não está preso ao saco de lixo, ele está preso à simbologia do material lixo. Então, poderia ser qualquer lixo. Eu acho que o Dirk conseguiria trabalhar. Não é o saco em si, mas a simbologia que traz. A simbologia, talvez, do descarte, né? Exato. De como não jogar fora, né? O Dirk uma vez me contou que ele tem meio que agonia, tipo, jogar fora, para ele dar uma sensação, tipo, nossa, o que eu tô fazendo com o planeta? Então, como transformar essa matéria? E aí acontece isso, né? Eu vejo nesse trabalho, além disso tudo que você explicou, mencionou, mas também uma outra simbologia por trás, né? Eu, assim, minha visão, né? Como eu veria isso. O saco de lixo também, ele é totalmente antagônico com a joalheria do luxo, né? Eu já ia falar do lixo. Então, assim, imagina, na joalheria tradicional, que você só utiliza realmente materiais super nobres, considerados nobres, né, como o ouro, que ele é um material que ultrapassa séculos, ele continua ali intacto, por isso que ele é valorizado, e o componente do saco de lixo, que é um material que hoje em dia ele é reciclável, né, muitas vezes, e ele pode deteriorar, enfim, é totalmente um outro sentido, né, então, além disso que você mencionou, eu também talvez enxergo esse outro significado oculto. Eu acho que o subjetivo do Dirk no trabalho dele deve estar realmente nesse viés do que você acabou de falar mesmo, né? Nessa discussão do que é o luxo, né? O que é o luxo hoje? Acredito que é esse o ponto principal do trabalho do Dirk, na parte discursiva, narrativa. Mas, por sinal, lindo trabalho, viu? Lindo brinco, parabéns. Muito. Agora, Cris, vamos ao seu. Qual é a peça, um projeto que você, como joalheira, está trabalhando? Eu sei que você separou para a gente uma peça do seu trabalho atual. Eu separei uma peça que estou desenvolvendo, comecei no grupo de estudo do núcleo com o Jorge Manila, com vários questionamentos que ele trouxe para o grupo. E é uma pesquisa já antiga de materialidade. Aqui é látex, tecido, alfinetes e miçangas. É bem longo. É um colar longo, né? Super longo. Aí tem mais esse é o que eu fiz para a Bienal da Argentina, então tem essas entradas e é alfinete, então espeta, né, tipo, o espeto tá aqui e é o último trabalho. Qual é o questionamento por trás do trabalho, como é que foi esse processo? Intenso.
Primeiro, essa relação com o material, né, com o látex. Desde 2018, eu comecei uma pesquisa de uma materialidade que fosse brasileira e que fosse, de alguma maneira, sustentável, que eu tivesse um pouco impacto com a extração desse material no meio ambiente. E aí eu venho pesquisando o látex. Em 2019, eu faço uma viagem para a Amazônia para entender esse material de perto, para entender a extração e o que é o látex. E aí eu fiquei chocada, eu fiquei, tipo assim, muito feliz, trouxe umas garrafas de látex para experimentar. Em 2020, chegou a pandemia, eu comecei uns experimentos de látex junto já com o Jorge, num curso que ele deu que chamava Forma e Matéria, que foi um curso tipo de 3 dias que a Miriam Papalardo fez no ateliê dela, isso já online na pandemia. Quando eu fiz esse curso com o Jorge no ano passado, eu já trouxe o látex para experimentar. E aí eu já falei, nossa, que legal. Por quê? Porque o látex traz uma sensação de pele. É muito humano. É muito humano. Uhum. E aí eu falei, nossa, e essa minha relação com o meu corpo, sabe? Com essa transformação. E aí eu cheguei num material que tinha uma semelhança com o tecido, de uma certa maneira, né? Então, me remetia à moda e à maneira de trabalhar com a moda também, mas que era diferente. E aí, esse ano, começou o grupo de estudo do Jorge, né? Mestiças, e aí a gente começou um trabalho de memórias. E antes disso, a gente estava num discurso super profundo, não vou conseguir resumir agora, mas assim, um monte de questionamentos. E aí eu me deparei num ser extremamente selvagem, com uma onça, num ritual antropofágico na Amazônia. Quando eu estava na floresta, visitando uma fazenda de seringais na Amazônia, estava junto com um grupo de turistas, eu e meu marido. E aí uma índia estava mostrando as plantações, a extração, tudo lindo, maravilhoso, maravilhoso. E aí eu falei, essa aldeia aqui perto? Ela falou, é. Eu falei, você vem caminhando? Ela falou, não, eu venho de barco. Eu falei, como assim não? Ela falou, e a onça? E se eu encontrar com a onça no meio do caminho? Eu fiquei chocada, eu olhei para a cara dela e eu fiquei pensando, nossa, olha a realidade, né, desse Brasil, tipo assim, eu moro em São Paulo, sabe, tipo, um outro lugar de existência, e ela tem uma preocupação da onça. Aí eu fiquei meio chocada com essa história, a gente foi voltando para a sede dessa fazenda. No meio do caminho, eu vi uma onça, e aí eu berrei assim, a onça! O grupo deu um pulo, a Índia regalou desse tamanho, e o meu marido quis me matar, porque todo mundo fez assim, e cadê a onça? Não tinha onça nenhuma, foi uma alucinação na minha cabeça. O Guilherme pensou assim, nossa, como você é louca, né? Como que você me faz uma papagaiada dessa? Você tá tirando com o grupo todo? E eu chocada, porque em um segundo, eu vi a onça. E eu falei, nossa, como você é louca mesmo, né? Que ser louco que você é. Você viu a onça. Depois eu fui numa outra tribo indígena e um índio, cheguei lá e aí pintura corporal, imagina, pintura corporal, tô na Amazônia, é óbvio, tipo, pinta meu corpo, por favor. E aí o índio chegou e começou a fazer um desenho assim na minha orelha, nas duas. E eu, tipo, aí quando ele acabou, ele fez assim pra mim, você é a onça. E aí, quando eu vi, ele tinha pintado as minhas 2 orelhas como se eu fosse a onça. E eu fiquei depois quase uns 20 dias com a orelha de onça, porque ele pintou com as pinturas, com todo o esquema. Passa-se tudo isso, eu lá na pesquisa do látex, histórias de viagens, tudo isso. Tô com o Jorge Manila, ele vira para mim e fala assim, eu chego nessa história da onça, e eu, nossa, a onça me devorou, aí entra num ritual antropofágico nessa pesquisa, e encaro a onça. E aí a onça me devora, e aí eu viro a onça. Esse é o início dessa pesquisa. Continuo, né, os estudos e as trocas com o grupo, me deparo com o burro. E o burro foi o meu animal de estimação quando eu era criança. Eu tive um burrinho, pequenininho,
que o meu pai apareceu um dia com o burro no colo para mim e para as minhas irmãs. E o burro seguia a minha mãe, que dava a mamadeira da minha irmã na boca dele, como se fosse um dos irmãos. E aquele burrinho seguia a gente. E aquele burrinho foi o início de uma magia, porque é um burrinho para uma criança de 3, 4 anos. Esse burro depois foi para a fazenda e o burro foi devorado pelos cachorros. Num ritual antropofágico, comeram o burro. O burro se transformou. E aí isso começa um início com cavalo, com várias outras coisas também na minha infância. Quando eu estou ali com a onça, né, me sentindo no ápice do selvagem, onde eu sou devorada com a onça, né? Vocês vão ver agora os meus próximos trabalhos. Eu estou com uma máscara que é um látex com o olho da onça e eu viro o olho da onça, assim. Eu virei o burro. O mais domesticado possível. Então, é do ápice do selvagem ao ápice do domesticado. E ali no burro, algo aconteceu. Cada espeto desse de alfinete, e por isso que espeta, é a morte do burro. E aí tinha que ser vermelho, porque tinha que sangrar. E se você vier me abraçar e eu tiver com esse colar, eu vou te espetar, você vai sentir, porque ele está num lugar de desconforto, de domesticação, do alerta. Então, é um pouco a pesquisa daqui. E aí eu viro burro, e aí eu faço a máscara do burro, em homenagem a essa história, a essa memória, né? E do burro, do selvagem ao domesticado. É a brincadeira. Nossa, que fantástica essa sua história, Cris. Eu adorei saber tudo isso que tem por trás. Assim, confesso que quando eu vi primeiro o seu trabalho, a primeira coisa que me veio na cabeça, talvez pelo momento que a gente está passando, eu pensei que tivesse relação à pandemia, então já me veio na cabeça aquela questão de você se proteger, de você estar num momento de... não é exclusão, tipo uma exclusão, assim, me remeteu a isso, mas agora escutando toda a sua história, assim, fantástica, a gente estava quietinho porque a gente estava prestando atenção, achei incrível, como é importante para a joalheria contemporânea ter esse repertório em conjunto com a peça, porque senão abre margem, o ser humano é criativo, né? E a gente, quando não tem essa informação, abre margem a você pensar o que você quiser. Acho que está muito ligado realmente com as artes plásticas, né? Eu acho que isso é um pouco por trás da obra e que eu estou abrindo aqui para vocês. Mas tem uma liberdade de interpretação que eu espero que exista realmente no meu trabalho. Então, por exemplo, quando eu vesti a máscara do burro, né, nesses trabalhos que eu vou estar lançando agora no próximo mês, e fotografei com o burro, é um discurso político agora. Galera, cara, não dá, entendeu? Aí a história é a seguinte: cadê o burro? A onça comeu. Cadê a onça? Os burros comeram. Então, os burros estão comendo e acabando com o Brasil. Então, quando eu me vou ali, me visto de burro, é uma cidadã brasileira falando, galera, e aí? Vai acabar tudo? Vão acabar com tudo? Né? Porque, cara, cada vez que eu ligo a televisão, pandemia, e o que estão fazendo com esse nosso país? Então, há um discurso super pessoal, né, com essa relação com o burro. E aí, a primeira pergunta, né, do ser contemporâneo, então, é uma ligação super subjetiva com a minha existência, com a minha história, com uma memória afetiva única, porque cada um tem a sua, não é porque eu sou especial, não, porque cada um tem o seu, mas que se transmuta para algo além do meu umbigo, que é quanto eu numa ocupação social. Eu acho que é muito interessante você ter falado sobre a sua obra, né? Porque fica muito claro, porque uma coisa é você a gente tentar falar o que é, definir, mas o que é a joalheria contemporânea, que não é o caso aqui,
Mas, assim, você deu a sua perspectiva pessoal sobre o que é a joalheria contemporânea, isso que é o mais importante. Mas, mais do que isso, é perceber como que você ilustrou esse pensamento que você tinha acabado de falar através dessa realização do trabalho, né? Fiquei muito feliz que você você vê a sincronia das coisas, né? A gente chamou para fazer essa entrevista, você está com um trabalho aí sendo lançado, está aí respirando esse trabalho, e que mostra para a gente que mesmo a sua interpretação de memórias pessoais, como é que elas se relacionam, né, com o que a gente está vivendo hoje, né? Que não é uma coisa estanque, né? Essa sua memória dessa interpretação do que o Brasil está vivendo, né? Eu acho até que o fato de ter, porque várias memórias, né? Eu selecionei, por que selecionar esta memória para este trabalho específico? Eu estou o tempo inteiro recebendo informações do meu entorno. As informações que eu estou recebendo agora estão me remetendo a isso. Então, as ligações inconscientes que eu estou fazendo com a minha memória e com o presente, né? Essa ligação do tempo. Se a gente for aprofundar um pouco o meu trabalho, a gente vai chegar num lugar que eu discurso o tempo. É uma narrativa de tempo. E é uma narrativa de tempo ancestrais. Então, no meu trabalho, sempre tem um ritual ancestral das mulheres da minha família. Então, isso está intrínseco no meu trabalho, é algo que costura, é a minha linha, que às vezes não vai ser visto claramente, mas para o meu processo de fazer é muito presente. E assim, para mim, mais do que o resultado final, né, é óbvio que eu estou materializando uma estética, né, eu estou tendo uma relação com algo palpável. É o processo de construir. Então, cada espetada nessa pele é tipo assim, algo interessante com o meu corpo, uma experiência. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte da entrevista com a empreendedora joalheira Crissi Barban. Aproveite para nos seguir nas redes sociais e na semana seguinte, na semana que vem, acompanhar a segunda parte desta entrevista. Até lá!